Olá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Carol, faço parte aqui do comercial da ferramenta Artia. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é o termo de abertura do projeto. E esse tema é bem interessante porque ele fala do início de um projeto. Né? Na maioria das vezes a gente tem costume de começar um projeto, às vezes, estamos fazendo aqui um projeto e a gente só pega e fala, tem esse projeto, tem essas atividades, tem essas tarefas e pronto. Né? Mas a ideia do termo de abertura é fazer você planejar esse projeto, entender o que vocês precisam fazer, o que esse projeto vai agregar, né? Que problema que ele resolve, que restrição que ele traz aí na hora da execução dele. Então, a ideia do termo é te dar várias informações que lá no meio do projeto vão te ajudar a entender o que aconteceu, né? Tipo, a gente definiu nesse projeto que o motivo dele ser feito é porque a gente está perdendo muito dinheiro ali na execução dos projetos. Legal, mas às vezes chega lá na metade do projeto, a gente esquece, né? O porquê que a gente está fazendo esse projeto mesmo? Qual é o que ficou definido quando a gente começou a executar esse projeto? Então, a ideia, né, do nosso webinar hoje é falar isso, falar desse termo de abertura que é tão importante e que vai ajudar a gente não perder aí o fio da meada, o do porquê que a gente está fazendo isso, e aí sim a gente garante o sucesso, né? Entregou realmente o que estava esperando lá no início, quando a gente conversou. E falando então do termo de abertura, né? O que é esse termo de abertura? Muitas pessoas chamam de TAP, que na verdade é a abreviação ali do nome, ou pode ser mesmo na forma em inglês, né? Project Charter. Mas nada mais é do que o documento que vai dar início ao projeto. Então, como eu falei, né? Ao invés de a gente só falar que tem um projeto, sair fazendo atividades dentro dele, mas depois nem lembrar direito o que tinha ficado definido naquela reunião, a gente faz um documento que vai cravar aí o início desse projeto. Ele também é o documento, né, o termo de abertura, que autoriza formalmente o início do projeto. Então, por exemplo, o ideal é quando um cliente, né, vamos falar de clientes, tem projetos internos também, e clientes internos. Mas falando de um cliente externo, por exemplo, um cliente contratou uma implantação. O que ele espera com essa implantação? Ele quer reduzir gasto, quer reduzir horas gastas no projeto, porque sempre passa do que ele estimou. Então, esse é o motivo, né, que a gente está executando esse projeto. Então, esse documento, né, o cliente depois aprova. Então, ele autoriza formalmente o início do projeto. O cliente autorizou, o cliente assinou esse termo de abertura, ou ele deu um ok, ele falou, isso está dentro daquilo que eu estou esperando lá no final ter de entrega. E também é o documento que dará apoio ao gerente do projeto. Então, quando eu falo em apoio, é justamente isso. Lembra quando eu comentei ali que às vezes a gente sai executando um projeto sem documento e aí acaba que lá no meio dele, né, no meio da execução, a gente não lembra. Nossa, mas que a gente tinha definido mesmo? Eu lembro que a gente quer resolver isso, mas era só isso mesmo? Então, ele não deixa na dúvida. Esqueceu? Não lembra direito o que tinha ficado definido, né? Tudo que esse projeto, né, ele tem que entregar para ser feito com sucesso, a pessoa volta na documentação, tanto o gerente de projeto, como também as demais, né, stakeholders, participantes, voltam na documentação e entendem o que tinha ficado combinado, tá? E aqui eu já trago um slide falando do importante, né? Elabore o termo de abertura com cuidado, pois um documento mal formulado poderá comprometer o sucesso do seu projeto. É isso mesmo, pessoal. Também não dá para fazer, né, de qualquer jeito, falar assim, vou preencher só umas informaçõezinhas básicas, porque não adianta. Depois tu vai chegar também lá no e-mail, né, ou vai entregar esse projeto para o teu cliente, aquilo que ele solicitou, comprou de você, e novamente não vai atender às expectativas. Então aí ele vai ficar, né, frustrado com aquilo que você entregou e não vai garantir aí que esse cliente talvez volte a contratar de você. Né? Ou até mesmo não é só projetos externos, mas também internos, né? Seu gerente não vai ficar confiante, não vai gostar da entrega que você fez. Então, a gente elaborar com cuidado, entender o que é cada campinho lá de um termo de abertura, vai ajudar no sucesso dele e que você entregue aí com bastante eficiência, né? Aquilo que foi solicitado para você. E eu gosto de trazer nesse slide, falando de termo de abertura, de projetos, essa imagem. Ela é bem levada também nos cursos de gerenciamento de projetos, porque ela retrata bem essa situação. Né? Nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês,
Pode notar que no primeiro quadrinho, ele está mostrando, vamos dizer, o que o cliente explicou. Pode ser um cliente interno ou externo, mas o cliente, o que ele pediu para aquela empresa, né? Quando ele solicitou um projeto, algo novo lá para eles. Então, ele explicou que ele queria esse balanço com as 3 tábuas, né? Só que daí, como o líder do projeto entendeu, aquele que é o GP, né, o gerente de projeto, ele entendeu dessa forma. Pode ver que as cordas ali já estão em cada galho e que só tem uma tábua. E como o analista planejou, a outra pessoa que está ajudando lá na execução, né, tá ali com a mão na massa, ele entendeu que ficaria com a tábua ali no meio da madeira, né? Já está mudando o negócio, o cenário. E como o programador codificou. Então, isso aqui vai ser desenvolvido, vamos dizer que seja um projeto de desenvolvimento. Olha o programador codificando, porque cada um está pegando uma informação diferente, não tem um documento, né? O que os testers receberam para testar? Eles receberam já somente a corda ali pendurada. E como o consultor de negócios descreveu? O consultor de negócios é o comercial. O comercial, quando vendeu para o cliente, falou que ia ser daquele jeito lá, ó, magnífico. E o valor que o cliente pagou? O cliente pagou um absurdo, né? Aqui está mostrando até uma montanha-russa, algo muito caro. Ele investiu muito. E como o projeto foi documentado? Né? Não mostra nada. O projeto não teve documentação, não teve termo de abertura. O que a assistência técnica instalou, como foi suportado, quando foi entregue, lembram, né? Se vocês olharem o primeiro quadradinho, o cliente esperava receber isso no mínimo no verão, né? Na primavera, ali com sol, tudo mais. Como quando que foi entregue? Foi entregue no inverno. Já não atendeu também a expectativa de prazo. E o que o cliente realmente necessitava? Tá entendendo? Então, Carol, mas o cliente não tinha explicado que queria a corda lá com as 3 tábuas no primeiro quadrinho? É o que ele falou, não quer dizer que é o que ele quer. Às vezes o cliente também tem dificuldade de explicar para a gente dizer o que ele quer, né, em relação a esse projeto, essa necessidade dele. Então, o que ele explicou, que a pessoa recebeu de informação, foi isso. Mas o que o cliente realmente necessitava era de algo mega simples. Vejam que teve vários problemas no decorrer desse projeto, que o cliente pagou um valor super alto, não foi entregue no prazo ou no período que ele esperava receber, né? Então, a gente teve várias divergências. E isso acontece por quê? Ruídos de comunicação. Esses ruídos de comunicação, a gente bem sabe, pode ser tanto na nossa vida pessoal, profissional, acontece. Então, como que a gente faz para evitar isso? Documentar. E quando, até mesmo na nossa, às vezes não é um projeto, né? Não é um termo de abertura que a gente está fazendo, às vezes é até um e-mail. Conversei ali com a minha coordenadora, combinei isso com ela, ó, eu vou fazer esse relatório toda segunda-feira. Né? Não documentei. Pode ser que na outra semana ela me cobre, Carol, terça-feira e quarta, quinta e sexta, tu não tá me passando o relatório. Aí eu vou falar, não, mas a gente combinou toda segunda. Ah, mas eu entendi que seriam de segunda a sexta. A gente não sabe, às vezes as pessoas entendem de uma forma ou depois esquecem. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Ah, passa o e-mail, conforme combinado, esse relatório vai ser entregue todas as segundas-feiras. Então, isso é documentar. E também isso não é só na nossa vida pessoal ou no dia a dia mesmo, a rotina, é também em projetos. Então, aqui é um exemplo claro. Se tivesse sido feita, né, a documentação desse projeto, falado o que o cliente tinha, o que o cliente solicitou, qual era o problema que esse projeto iria resolver, e o cliente dito assim, ó fulano, né, ó Artia, é isso mesmo que eu quero, ele dar um aceite, ele não pode reclamar lá no final. Ele ia falar assim, não, realmente, eu aceitei, era dessa forma que eu vi, né, que foi desenhado, você me falou, né, Carol, você me passou esse documento, eu disse ok, então é isso mesmo que eu recebi. Então, aí a gente evita esses ruídos, evita ter desgaste com o cliente e garante aí também sucesso. É o que a gente quer, né? Não adianta a gente fazer projetos que não dão certo. A gente quer entregar o melhor para o cliente, quer ser conhecido. Então, é isso mesmo, a gente tem que documentar. E vamos lá, né? Falei um pouquinho aí da importância, né? Do que acontece se a gente não documenta um projeto, mas vamos aos primeiros passos. Primeiro passo para a gente ter aí um termo de abertura de sucesso.
o GP, aquele gerente do projeto, ele já estar presente já no início do projeto. Então também não adianta a gente começar a fazer o termo de abertura, aquela pessoa que é líder, que vai ficar à frente, ela não está no dia para ajudar ou não está ali nos dias das reuniões. Porque lá no final a gente vai definir uma coisa, quando essa pessoa pegar, ela vai pegar o bonde andando. Aí ela não vai entender, vai ter ruídos de comunicação também, ou ela vai querer colocar mais coisas. Então, assim, evitem isso. Vamos colocar o gerente, a pessoa que vai ficar à frente, cobrando a equipe já no início para evitar isso. O segundo passo é o patrocinador aprovar o documento. É aí que entra aquela situação que eu comentei também. Se o cliente, né, cliente interno ou externo, aprovou, disse ok, é isso mesmo que eu quero, a gente já fica mais tranquilo. Então a gente entendeu a necessidade dele bem, ele está dizendo ok, Carol, é isso mesmo. Chegou lá no final, tu vai entregar um projeto correto para ele. Então tu vai ter sucesso nessa entrega. E o outro passo aí bem importante, inicia-se o planejamento de projeto. Então, depois de você ter feito esse gerente participando, teu patrocinador, né, cliente, aprova esse documento, você começa a planejar esse projeto. O que é o planejar? Você levanta todos os recursos que serão necessários, tanto pessoas, né, equipe e também custos que vão acontecer para que esse projeto seja realizado. E aí, depois que eu vi isso, né, então tá, Carol, beleza, já estou levantando aqui o que vai precisar, quem são as pessoas, como é que eu faço esse documento? Então a gente começa a elaborar um termo de abertura de sucesso. Nesse termo de abertura, a gente tem umas perguntas, na maioria das vezes é padrão, se você vai em qualquer outra ferramenta, né, ou pegar ali um exemplo do próprio Google, você pega esses campinhos aqui, às vezes muda um pouquinho a nomenclatura, mas não foge muito do padrão, né, do PMBOK, por exemplo. Mas no início de um projeto, eu peguei aqui um exemplo, eu coloquei como título dele a implantação de um software. Tá? Eu estou trazendo mais na minha realidade, porque a gente trabalha com sistema, né, para projetos, então a gente trabalha muito com a parte de implantação no cliente. Esse é o meu exemplo. Mas tu pode ter o teu projeto interno, né, com os teus clientes. Então, traz para a tua realidade. E aqui eu tenho a descrição do projeto: implantação do software Artia em uma empresa de desenvolvimento de sites para uma equipe de 12 pessoas, com o intuito de gerenciar os projetos e atividades. Então, já no termo de abertura, a gente tem que ter uma descrição. A descrição, o que ela vai ter? Ela vai explicar o que vai acontecer nesse projeto, né? O que vai ter nesse projeto é o que vai estar ali. Então, é isso que vai acontecer a implantação do Art para essas 12 pessoas, para gerenciar os projetos e atividades delas. E aí a gente vem para uma outra pergunta chamada justificativa. Na justificativa vai ter o porquê esse projeto existe, sua importância e o que o projeto vai resolver. Então, por que ele está existindo? Qual é o problema? O que ele vai resolver? Por que ele é importante? Aqui está essa explicação. Então, o que eu coloquei de exemplo aqui? A justificativa para fazer a implantação do software lá na tal empresa é controlar o andamento dos projetos dos clientes, tendo informações referentes aos prazos acordados, pois foi identificado que 80% dos projetos que executam têm estouro de prazo, gerando custos adicionais onde não possuem a informação de quanto. Então, tá entendendo? Esse é o problema do cliente. Ele tem aí 80% dos projetos dele atrasando, clientes, né, infelizes, e também ele tá gastando mais por conta disso e não sabe nem direito o que ele tá gastando. Então, ele tem aí um apanhado de problemas. Então, a justificativa de ter um software é matar esses problemas. Aí a gente vai para uma outra perguntinha aqui chamada premissas. Premissas, o que é? São hipóteses para que o projeto aconteça. Então, são pressupostos, né, para que esse projeto se desenvolva. Então, a premissa, né, para que dê certo a implantação do software tal dia lá no cliente, o que tem que ter? Tem que ter acesso total à internet e de qualidade para a utilização do software. Isso é no meu caso, né, no caso do nosso software, porque ele é uma ferramenta 100% web, ele é online, então se não tiver internet não tem implantação. Né? Não tem o que fazer. Se há um software que é um SAP, um RP que instala na máquina do cliente, não tem problema, né? Isso daí provavelmente não seria um problema. Outra premissa: máquinas configuradas com acesso à internet e navegadores homologados e instalados. Que às vezes acontece, né? A gente tem internet aqui, Carol, mas aí na hora de a gente tentar entrar ali, né, no navegador não está instalado. Então vamos instalar o teu Chrome ou o teu Explorer. Aí vai instalar, pede a senha do administrador. Tudo isso faz com que atrase aquela implantação, já não está acontecendo do jeito que a gente espera. Então a gente já identifica isso antes de começar o projeto. Poxa, para que dê certo, já naquele tal dia, lá no dia
10 de agosto a gente consiga iniciar a implantação do Artia, eu preciso que a TI venha aqui e ajuste cada computador e veja se está tudo certo. E a outra premissa, contratação de 4 horas de consultoria. É que também se não tiver, se o cliente não comprar as 4 horas, né, não tem como fazer, vamos dizer assim, vamos dizer, aqui nesse caso desse projeto, né? Se não contratar essas 4 horas de consultoria, não tem como fazer a implantação, a gente não tem como disponibilizar o consultor para ir lá. Então, são premissas, coisas que foram mapeadas por quem? Por aquele GP, o líder, em conjunto com as pessoas que vão ajudar nesse projeto. Aí tem mais questões que englobam ali aquele termo de abertura. Restrições. Né? Nesse caso, a restrição ela vai trazer um limitador do projeto. Então, são situações que podem limitar, que podem restringir ou dificultar ou fazer com que não dê para fazer o projeto naquele dia. Nesse caso, eu coloquei que o cliente só possui disponibilidades nas quintas e sextas-feiras. Então, não adianta o consultor falar assim, olha, eu não posso ir na quinta, então eu vou mudar para segunda. Se o cliente já botou aqui na restrição que ele não pode na quinta-feira. Então, não adianta tentar agendar para segunda-feira. No máximo, claro, ele pode tentar conversar, tudo mais, mas ele vai ter que falar com o cliente, né? Porque era uma restrição dele. Na segunda, ele não consegue liberar a equipe. Riscos. Equipe não se adaptar na ferramenta, falta de acesso à internet, queda de energia elétrica. Então, o legal também do termo de abertura é que tu pode mapear os possíveis riscos que podem acontecer na execução desse teu projeto. Né? No caso desse da implantação, o que poderia acontecer? O que é um risco aí relevante? Né? Então, o risco, ele identifica situações relevantes, possíveis problemas que podem fazer com que o teu projeto não aconteça. Se cair a energia elétrica, não tem como, né? Vai desligar os computadores, não tem o que fazer, a gente não tem como continuar a implantação. Ou até mesmo se não tiver internet naquele dia, né, ou a pessoa não tiver um computador para poder acompanhar a implantação, também isso vai dificultar. Então aqui a gente já mapeia para quando começar a implantação no cliente, a gente já falar, ó, é isso aqui. Ou melhor, ó, lembra que você aprovou, deu ok nesse documento? Tu estava ciente que isso aqui tinha que ter. Então tá tudo aqui. Marcos, os marcos são bem bacanas de mapear, porque assim, o marco, ele vai falar para você os pontos importantes referente ao teu projeto. Pode ser que um ponto, né, um momento muito importante do teu projeto seja a assinatura do contrato, né, ou aceite do termo de abertura. Então, no dia 7, tu tem que mandar para o teu cliente esse termo de abertura e ele tem que aceitar para você esse termo. Então, tu tem lá um marco, né, que é diferente de atividade, mas sim é um ponto importante para você mapear. Então, esses são todos os meus marcos, eu não posso perder as datas deles, né? E orçamento resumido. Então, também é interessante para que a gente tenha sucesso no projeto, a gente já mapear lá no início dele, antes de começar, qual é a minha receita estimada, então quanto que eu tenho de margem, budget para gastar. Então, às vezes a empresa libera ali um valor para executar, ou até mesmo o teu cliente te entrega um valor, né? Ó, Carol, é isso que eu consigo investir agora, essa é a minha receita. Então, aqui tu tem a informação. Aí também é interessante a gente mapear o gasto estimado. Então, ok, meu cliente disponibilizou 10 mil reais. Qual é o gasto estimado disso? Eu acho que com esse projeto eu vou gastar em torno de 5 mil. Ótimo, a minha margem estimada é de 5 mil reais, me sobrou isso. Ótimo. Então, tu já tem esse mapeamento antes de iniciar o projeto. Claro que no decorrer do projeto, né, a ideia não acontecer, né, mas vai que aconteça alguma situação que você gaste mais. Aqui tu vai mapear onde foi, porque você estimou, você tinha uma noção que ia receber 5 mil, mas conseguiu só receber metade disso. Por que a gente recebeu pouco? Aí você vai ter a noção disso, entender o problema e com isso resolver para que na próxima implantação vocês não tenham esse gasto de novo. Né? Aqui a gente começa a pegar os gargalos, ou até mesmo, né, poderia ser que você estimou 5 mil de receita e você teve um prejuízo de 5 mil. Onde que a gente errou? Você pega esses gargalos, toma como uma lição aprendida e na hora da próxima implantação tu vai fazer com que isso não aconteça mais, porque a gente não quer perder dinheiro, né? Então, qualquer empresa é assim. E aí, ferramentas para elaborar o termo de abertura. Né? A elaboração do termo de abertura pode ser realizada tanto em formulário ou até mesmo em Canvas. A gente tem aí 2 formatos, tem vários formatos, né? Mas formulário que eu digo, tu baixa um do Google mesmo, já traz essas perguntinhas, né? De que é a descrição, a justificativa, o objetivo do teu projeto, ou até mesmo o modelinho Canvas também é uma ferramenta que ajuda a montar esse termo de abertura. Existem também ferramentas específicas em gestão de projetos que trazem esta funcionalidade. No caso do Artia,
que é a ferramenta que a gente comercializa aqui internamente, ele traz também essa funcionalidade do termo de abertura. Tá? Então, quem quiser também fazer uso disso, precisa disso na empresa, mas eu quero centralizar as informações dos meus projetos numa única ferramenta, pode fazer uso tanto do Art como qualquer outra ferramenta que traga esse tipo de gestão, ok? Pessoal, o webinar em relação assim conteúdo, eu finalizo por aqui. Mas até gostaria, para quem tem mais um tempinho, de mostrar no Artia onde ficam essas informações do termo de abertura. Quem não usa nenhuma ferramenta, né? Ah, Carol, eu estou usando aqui nos post-its, mas não está bacana. Ah, eu estou usando o Excel, mas não está legal. Quem está já utilizando uma ferramenta ou não usa nada e quer começar a controlar isso, eu convido mesmo para ver o Art agora, que eu vou mostrar essa função funcionando. E o Art ele não agrega só o termo de abertura, como também outras funcionalidades bem legais. Tá? Eu vou mostrar aqui. Quem vai sair agora, porque não tem interesse, eu já deixo avisado. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, 4h30, a gente faz essas chamadas de webinars para que vocês participem, para a gente falar de assuntos bacanas relacionados a projetos, atividades e equipes. Então, fiquem sempre super à vontade para participar, ok? Eu vou mostrar agora o Artia, trazer a telinha ali para vocês verem. Então, assim, ó, essa é a carinha hoje da nossa interface da ferramenta. O Artia, como eu comentei, né, é um software para gerenciamento de atividades, equipes, projetos. Ele é baseado no PMBOK. Então, tu pode falar assim, preciso controlar o meu projeto de uma forma especializada, como também, Carol, eu só trabalho ainda com algo mais pequeno, não é tão assim já lá em cima no PMBOK, preciso começar um pouquinho menor, a gente atinge vamos dizer assim, as duas situações. A ferramenta é muito fácil de usar, então isso facilita muito essas implantações, equipes menores, equipes maiores fazerem uso. E aí aqui o exemplo que eu trago é dessa empresa Vexor TI. A Vexor TI, eu tenho aqui um grupo de trabalho para já adicionar todos os meus projetos. Se fossem só atividades, também daria, tá? Não precisa que as atividades estejam sempre ligadas a projetos, então só para fazer um comentário. E aí, aqui de baixo, ó, eu posso organizar esses meus projetos por pastas. Eu organizei aqui, no caso, pensando como se eu tivesse clientes. Ah, o Art, o Lunes e o Pitstop. Mas eu pode ser projetos internos meu. Então, pode ser o nome de cada área. Ou colocar tipo de projeto de financeiro, desenvolvimento. Aqui é somente organização, pessoal. Então, isso aqui, ó, vocês vão organizar da forma que ficar melhor para vocês. É como se fosse na rede que vocês têm as pastinhas. Aí, dentro dessa pastinha, eu já vejo o quê? O projeto de implantação do software, que a gente estava conversando agora sobre o termo de abertura. Tá? Dentro desse projeto, olha que bacana, só para mostrar, a gente tem etapas. Então, vocês também conseguem quebrar esse projeto em etapas. O Art traz esse nível de detalhe. Se eu clicar aqui, ó, em editar, desse projeto, o que eu vejo, né? Eu já vejo todo esse termo de abertura que eu posso preencher, já estou trazendo aqui na minha tela. Então, eu posso colocar o título do projeto, então eu vou fazer lá no cliente Art a implantação do software. Posso colocar um número, isso facilita depois a busca aqui pela lupa da ferramenta. Posso colocar aquela descrição. A informação também da justificativa, eu preencho no campinho da justificativa. Posso adicionar aquelas premissas aqui dentro também. As restrições lá que eu combinei com o cliente, que ele só pode na quinta e na sexta-feira. Adiciono também últimas informações. Então, aqui, ó, na hora que você está criando esse projeto, você tem todos os campinhos aqui para preencher a tua TAP e criar esse projeto da melhor maneira. Você adiciona os usuários, né? Você adiciona participantes ao seu termo de abertura. Então, posso falar que a Larissa, né? Eu sou o GP, a responsável do projeto, mas a Larissa, ela me ajuda na execução desse projeto. Eu já adiciono ela, já vai um e-mail, ela já loga. Então, funciona assim de uma forma muito rápida. E aí, tudo isso aqui, ó, vamos dizer que lá no meio do caminho a Larissa não lembre, tá com dificuldade de lembrar o que tinha definido lá na justificativa do porquê que está fazendo esse projeto. Nesse caso, a Larissa vem e retorna aqui nessa telinha para sempre relembrar. E o gerente de projetos também. Então, deixa tudo na mão. E aí, o legal é que não tem só o termo de abertura aqui. Aqui você também pode fazer o controle das suas etapas, das atividades que englobam dentro das etapas do projeto. Até o Art ele tem essa função de Kanban, bem legal de trabalhar, intuitiva. Então, eu vejo aqui que nesse projeto eu tenho várias atividades que estão pendentes, algumas no nome da Larissa, umas no meu.
Tem uma atividade que está em andamento, eu já estou executando, tem uma atividade que já foi entregue, então eu consigo ter uma visão super clara disso. Se eu quiser até mesmo falar assim, agora eu vou colocar para em andamento essa, eu já fiz, né? Já a Larissa, se ela tiver com o Kanban aberto na máquina dela, ela já vê que isso aqui foi para em andamento. Ah, eu acabei de concluir essa atividade, ó, ele já vai jogar para encerrado. Então, isso vai ajudar vocês a centralizar e fazer essa gestão, ver o que está acontecendo em cada projeto que vocês têm dentro da empresa. Já dá para ver que as atividades estão no prazo só pela data, ó, tá verdinho. Ah, tá com risco de atrasar? Vai mostrar amarelo. Atrasou, mesmo que eu encerrei atrasado, ele mapeia, mantém aqui que eu encerrei com atraso. Então, assim, isso é para quê? Para que vocês possam entender, poxa, Carol, por que você encerrou com atraso? Vamos tentar matar esses gargalos, evitar que isso aconteça, porque pode ser que isso aqui influencie na minha entrega do projeto lá no final. O cliente está esperando que eu entregue isso no dia 31/12, mas eu vou ter que contar para ele que eu vou entregar depois do carnaval. Não vai ser uma conversa muito legal, né? Então, vamos evitar isso. Então, tem essa facilidade aqui na execução. Também gosto de mostrar, às vezes, nessa telinha, que Kanban, ele ajuda você a trabalhar com esses projetos de uma forma rápida, simples. A equipe que está lá na ponta consegue executar de uma forma bem simples. Mas aí a gente também tem funções aqui, ó, digamos, o cronograma, a gente chama de Gantt avançado, e essa função de cronograma, ela te dá a facilidade de você poder montar todo um cronograma com etapas também aqui dentro. Por aqui mesmo você adiciona cada atividade. Aqui ao lado, ó, você já vê todo o teu cronograma, cria vínculos entre atividades ou outra. Então, o líder, às vezes, que tem a necessidade de ter essa visão assim de cronograma, fica muito bacana. Ah, Carol, mas o meu funcionário prefere usar o Kanban. Não tem problema, ele atualizou lá, atualiza aqui para ti. É tudo sincronizado na ferramenta. E temos também informações gráficas sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, nesse projeto, eu estimei 121 horas e ainda não foi apontado nada. A partir do momento que a pessoa começar a apontar, vai subindo essa barrinha, até para você comparar. Pessoal, a gente está quase consumindo tudo. Atividades encerradas, então eu já conseguiria ver, ó, teve uma que já foi encerrada, mas atrasada. Então eu tive uma divergência aqui. Então, hoje, 100% das atividades que eu encerrei estão atrasadas, mas foi feita dentro do esforço que foi esperado. Posso ver quantas que estão em dia no meu projeto, quantas que ainda estão atrasadas. Posso ver quantas estão com a Larissa, quantas estão comigo. E tem outros gráficos bem bacanas que a ferramenta vai te fornecer, tá? Pessoal, não vou entrar tanto no detalhe da ferramenta, né, de todas as funcionalidades, eu quis só trazer uma degustação aqui para vocês, mas quem tiver interesse de usar, querer implantar aí na empresa de vocês, testar para ver como é que é o uso, entra no nosso site, artia.com, a gente tem esse botão aqui, teste gratuitamente, clica aqui, você vai testar com todas as funções do Artia, tem um período de 10 dias de teste, mas você vai testar com todas as funcionalidades. E a nossa equipe comercial está aqui para ajudar vocês. Pode chamar aqui no chat, né? A equipe vai entrar em contato, vai marcar uma conversa com o consultor se for necessário, se você quiser, e a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Pessoal, brigadão pela atenção de vocês. Adorei ter aí apresentado para cada um. E precisando, o Artia, né, está aí à disposição para auxiliá-los. Até logo!